A pior praga da maturidade não é dor nas costas, é o dia em que o filtro de bondade que a gente usava nos olhos resolve vencer a validade. Você olha para a pessoa que ama, ou para o teu amigo de 10 anos, e de repente o ser humano vira um raio-x de mediocridade, medos pequenos e egoísmo manso. O problema de ver a engrenagem do relógio por dentro é que você nunca mais consegue fingir que ele é só um enfeite bonito na parede. Você já teve a sensação incômoda de que atualizou um software na sua cabeça sem querer, e agora não consegue mais desinstalar o programa. Acontece numa terça-feira qualquer, enquanto você finge prestar atenção na pessoa da mesa ao lado na padaria, ou quando assiste a sua tia tentando explicar uma teoria da conspiração no grupo da família com aquela convicção de quem descobriu o segredo do universo. Não tem trombeta, não tem raio caindo do céu. É só um silêncio esquisito por dentro, um clique sutil, como a tampa de uma caneta Bic que fecha sozinha. De repente, o cenário inteiro parece ligeiramente fora de foco, mas os rostos não. Os rostos ficam absurdamente nítidos. Demais até. É o exato momento em que o encanto operacional que sustentava a sua vida social começa a esfarelar. Sabe quando a gente é criança e acha que os adultos sabem exatamente o que estão fazendo, que existe um manual secreto de instruções guardado numa gaveta na sala da diretoria do mundo? Pois é. A gente cresce, vira adulto, paga as próprias contas de mercado e percebe que o manual nunca existiu. O que existe é um monte de gente adulta segurando as pontas com fita isolante e desespero, fingindo que tem controle sobre o rumo das coisas. Só que o problema não é descobrir isso. O problema é quando a gente passa a enxergar através do verniz. Fica impossível ignorar. Você olha para o seu amigo contando aquela mesma história pela quarta vez no churrasco, aumentando um ponto em cada versão para garantir a risada da mesa, e em vez de rir junto, você vê a engrenagem girando. Você vê a carência de atenção disfarçada de carisma. Você vê o medo profundo de ser desinteressante. E o pior, você não sente raiva dele. Você sente um cansaço imenso, porque reconhece exatamente a mesma engrenagem enferrujada rodando dentro de você. É o espelho que quebrou, mas em vez de cortar o dedo, ele só te obriga a encarar os detalhes que você evitava olhar no escuro. A gente passa a metade da vida se esforçando para construir narrativas bonitas sobre as pessoas que a gente ama, sobre os amigos da infância, sobre os colegas de faculdade que viraram contatos distantes no Face. A gente coloca um filtro sepia nas memórias, uma luz de estúdio nas intenções alheias. É um mecanismo de defesa básico para conseguir aguentar o tranco de conviver em sociedade sem sair distribuindo patada em todo mundo na fila do banco. Porque se a gente parasse para analisar a crueza de cada olhar, de cada pequeno egoísmo cotidiano, a gente não saía de casa. A gente viraria eremita urbano, trancado no quarto com luz de LED colorida, alimentando um ódio generalizado pela humanidade. Só que o cérebro tem essa mania péssima de perder a inocência. Chega uma hora, e geralmente vem depois de uma decepção boba, daquelas que não dão novela nem drama de tribunal, só uma frustração mansa numa tarde de chuva, que o filtro descola. Schopenhauer, que era um sujeito que entendia muito sobre o humor azedo da existência humana, dizia que a nossa relação com os outros se parece muito com os porcos espinhos no dia de inverno muito frio. Se eles chegam perto demais, os espinhos espetam e machucam. Se eles ficam muito distantes, o frio congela. A gente passa a vida inteira tateando esse lugar impossível, nem tão perto que sangre, nem tão longe que gele. Mas o que o velho Arthur não contava é que, depois de tomar muito espetada, a gente aprende a olhar debaixo dos espinhos. E o que a gente vê não é monstro, nem vilão de desenho animado. É só fragilidade. Fragilidade em estado bruto, mal disfarçada de marra, de cinismo, de chatice ou de autossuficiência. Quer ver um exemplo prático? Pense naquele grupo de WhatsApp onde todo mundo se fala todo santo dia. Mandam bom dia com gif de gatinho, comentam a novela, reclamam do calor, combinam de se ver no mês que vem, um mês que nunca chega. Se você olhar com essa lucidez meio maldito que insiste em instalar morada na sua mente, você percebe que aquilo ali não é uma comunidade. É um pacto de sobrevivência mútua contra o tédio e o esquecimento. Ninguém quer estar sozinho na vastidão fria do mundo, então a gente acende fogueiras digitais e fica jogando gravetos de conversas fiadas para o fogo não apagar. Tá todo mundo com medo de ser esquecido na gaveta de itens descartáveis da memória dos outros. Quando você saca isso, a mágica meio que morre. E a culpa é sua, que olhou demais. É o preço da lucidez. É o imposto que a gente paga por ter prestado atenção nas entrelinhas. A ignorância, afinal, é um condomínio fechado com segurança na portaria e ar-condicionado funcionando em todos os quartos. A lucidez é um terreno baldio com vista pro mar, mas venta tanto que arranca o chapéu da sua cabeça e congela a sua orelha. A gente sempre quer a vista pro mar até o vento começar a soprar forte na cara. Lembro de uma vez, num domingo à tarde, aquele horário em que a luz do sol entra pela janela da sala meio amarela e traz uma culpa inexplicável de que a gente deveria estar produzindo alguma coisa em vez de mofar no sofá. Fiquei olhando minha mãe lavar a louça. Cena banal, milhões de vezes repetida.
Ela lavava a xícara de café com uma concentração cirúrgica, quase zen, enquanto resmungava sozinha sobre o preço da carne no mercado do bairro. Naquele segundo específico, me deu um estalo esquisito. Eu olhei para ela e não vi só a minha mãe, a figura protetora, o porto seguro desde que eu era menor que a pia. Eu vi uma mulher de carne e osso, com um passado inteiro que aconteceu muito antes de eu nascer, com medos antigos que ela guarda numa caixinha mofada dentro do peito, com frustrações silenciosas que ela nunca contou pra ninguém para não estragar o almoço de domingo. Vi uma pessoa inteira, complexa, solitária na própria pele, exatamente igual a mim, tentando fazer o dia seguinte dar certo. A sensação foi de vertigem. Sabe quando você tá na beirada de um mirante alto e parece que o chão inclina meio centímetro? Foi isso. Porque perceber que os nossos pais são gente como a gente é um choque, mas perceber que todo mundo é gente como a gente, cheios de remendos, costuras mal feitas, manias irritantes e uma necessidade desesperada de validação, é quase insuportável. A gente prefere acreditar que o mundo é povoado por personagens definidos: o chato, o inteligente, o bem-sucedido, a otimista, o amargurado. Quando a gente percebe que são só pessoas exaustas trocando de máscara no camarim antes de entrar em cena, o teatro perde a graça. A ironia é que a gente passa a infância e a adolescência inteira querendo crescer para entender como o mundo funciona. A gente acha que sabedoria é dominar fórmulas, entender política, saber argumentar na internet. Só que a verdadeira sabedoria adulta costuma vir acompanhada de uma dor de estômago leve. É a constatação de que ninguém tem a menor ideia do que está fazendo, e que os acordos sociais que a gente respeita são apenas cascas de ovo coladas com cuspe e boa vontade. E aí você se pega no dilema silencioso. O que fazer com essa visão raio-x? Porque, veja bem, depois que você enxerga a costura mal feita da realidade alheia, fica muito difícil voltar a usar a fantasia. Você não consegue mais fingir que aquela opinião preconceituosa do seu tio do pavê é só jeito da época dele. Você vê claramente a raiz do medo e da ignorância ali. Você não consegue mais achar que o comportamento tóxico daquela pessoa no trabalho é personalidade forte. Você reconhece a insegurança infantil mascarada de grosseria. Mas, ao mesmo tempo, você percebe que confrontar todo mundo o tempo todo é uma forma de arrogância insuportável. Afinal, quem é você na fila do pão para sair distribuindo diagnósticos psicológicos gratuitos para quem só está tentando atravessar a semana sem ter um piripaque? É aqui que mora a solidão de quem vê demais. Não é aquela solidão romântica de poeta na torre alta, com a vela derretendo na mesa de mogno. É uma solidão meio burlesca, meio sem graça. É estar no meio de uma festa lotada, com música alta, gente rindo de piadas sem graça, copo de cerveja soando na mão, e de repente você se flagrar olhando para os lados e pensando: caramba, estamos todos aqui fingindo que somos muito sólidos, mas se soprar forte, a gente voa. É como se você estivesse assistindo a uma peça de teatro infantil, sabendo que os atores estão usando figurino de papelão, mas todo mundo ao seu redor continua agindo como se ali estivesse o Palácio de Versalhes. E o pior não é saber a verdade. O pior é que você não pode levantar e gritar para o auditório inteiro que o rei está pelado, porque isso só faria com que todo mundo ficasse com vergonha de você, e não do rei. Acontece que a lucidez tem um custo de manutenção altíssimo. A gente costuma achar que o sofrimento vem da ignorância, que se a gente soubesse mais, se a gente entendesse a mecânica das coisas e das pessoas, a vida ficaria mais mansa. Pura ilusão. Quanto mais você enxerga a engrenagem, mais barulhento o mundo fica. Sabe quando você escuta um chiado na caixa de som, por mais que a música continue tocando, seu ouvido só consegue prestar atenção naquele piado irritante? É exatamente isso que acontece com a sua percepção quando você aprende a ler o subtexto das pessoas. Você vai na padaria comprar pão francês e não consegue mais apenas trocar bom dia com o atendente. Você nota um micro gesto de exaustão contida, a forma como ele força o sorriso para o cliente anterior, a rigidez nos ombros que grita que ele dormiu mal, a maneira como ele tenta se convencer de que o dia vai ser produtivo. Você vê o peso invisível que todo mundo carrega, e de repente o mundo deixa de ser um lugar de interações simples para se transformar num imenso hospício a céu aberto, onde todo mundo está fingindo que é perfeitamente normal e que tem o controle de absolutamente tudo. E é aí que entra o grande Baruch Spinoza, um filósofo holandês do século XVII que passou a vida inteira tentando entender por que raios a gente sofre tanto tentando lutar contra a realidade. O Spinoza dizia uma coisa que parece simples, mas que destrói a nossa paz de espírito. A gente se apega a ilusões não porque é burro, mas porque a verdade nua e crua é insuportável de olhar sem piscar. Quando você vê as pessoas exatamente como elas são, cheias de medos mesquinhos, repletas de uma necessidade desesperada de validação, egoístas por puro instinto de sobrevivência e terrivelmente frágeis, você perde o direito de se indignar com as pequenas traições do cotidiano. Você percebe que o seu amigo que esqueceu o seu aniversário não fez isso por maldade deliberada, mas porque ele é o centro do próprio universo dele, assim como você é o centro do seu.
E essa constatação, por mais madura que pareça, é desoladora. Porque ela mata a ilusão de que existe um amor incondicional esperando por você em cada esquina. O que existe são acordos tácitos de convivência, tentativas desesperadas de não se sentir sozinho no escuro, e muita, mas muita encenação. A gente passa a infância inteira acreditando que os adultos sabem o que estão fazendo. Depois, a gente cresce e descobre que os adultos são apenas crianças grandes que aprenderam a pagar boletos e a esconder a ansiedade com café e remédio controlado. Mas quando você chega no nível de ver isso acontecer em tempo real, na sua frente, na mesa de jantar da sua família ou numa reunião de condomínio, a sensação é de vertigem. Você olha para o seu tio que grita por política na televisão e, em vez de sentir raiva, você vê o menino assustado que precisa de um inimigo imaginário para não encarar o próprio vazio. Você olha para aquela pessoa que ostenta uma vida perfeita no aplicativo de fotos e vê o pânico absoluto de ser esquecida, de não deixar rastro, de morrer sem importar para ninguém. E é aí que a lucidez vira um fardo. Porque você queria poder só odiar, você queria poder só apontar o dedo e dizer que gente insuportável, mas a sua visão raio-x não deixa mais. Você vê a ferida antes de ver a grosseria. E entender a causa de um comportamento não significa que você precisa aguentar ele com um sorriso no rosto. Pelo contrário. Conhecer a raiz do problema te tira o direito de reclamar e te coloca na obrigação chata de ter paciência. Só que ninguém aguenta ser paciente o tempo todo. Tem dias que você acorda e a única coisa que você quer é que as pessoas sejam chapadas, bidimensionais, fáceis de categorizar. Você quer poder colocar as pessoas em caixinhas bonitinhas. Este é o chato, este é o legal, este é o egoísta, este é o herói. Mas a vida real não respeita as suas caixinhas. A mesma pessoa que te acolhe no dia de crise é a mesma que vai ser terrivelmente egoísta no dia seguinte, porque o ser humano é essa zona inconstante, essa bacia de contradições ambulantes. E o preço de ver isso é a perda da ingenuidade. E perder a ingenuidade dói tanto quanto quebrar um osso, porque é a morte oficial daquela esperança boba de que o mundo é um lugar justo onde as intenções boas são recompensadas e a maldade é punida sumariamente. No fim das contas, enxergar as pessoas como elas são exige uma dose cavalar de generosidade que a gente quase nunca tem no fim de um dia cansativo. A gente quer julgar, quer o drama, quer o confronto, quer que o outro seja o vilão da história para que a gente possa ocupar o papel confortável de vítima incompreendida. Mas a lucidez estraga essa brincadeira. A lucidez te obriga a olhar para a confusão alheia e reconhecer a sua própria confusão refletida ali no espelho. Não tem superioridade moral em ver demais. No máximo, tem um cansaço crônico nos olhos. Então, se hoje você olhou em volta e teve a impressão de que todo mundo está perdido fingindo que sabe o caminho, respira fundo. Não precisa denunciar a farsa para ninguém. Apenas aceite que o teatro é a única forma que a gente inventou para não congelar no frio. Vai lá viver a sua parte na peça, tenta não esquecer o seu texto, e lembra que o vizinho de lado está tão aterrorizado quanto você, só que usando uma máscara um pouco mais pesada. Essa voz é sintetizada. A ideia, não. Deixa o link aí.